Bom dia. Então, eu sou a Thelma, coordenadora da EMEI Ricardo Gonçalves, da região da Lapa, Vila Ipojuca, diretoria de Pirituba. Bom, eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui com colegas que trabalham com o compromisso de uma educação de qualidade, que respeita a dignidade de cada criança e estudantes, que estão sob a nossa responsabilidade por tantos anos, por poder compartilhar com profissionais que, mesmo em tempos difíceis, não desistem de oferecer oportunidades significativas às famílias e acolher, sem exceção, todos aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Nós começamos com uma epígrafe do Paulo Freire, que, como nosso patrono, nos ilumina e sintetiza muito do que nós pensamos e fazemos no nosso PPP. Somos uma escola que é aventura, que marcha, que não tem medo do risco, por não se recusar ao imobilismo. A escola em que se pensa, em que se atua, em que se cria, em que se fala, em que se ama, se adivinha, em que apaixonadamente diz sim à vida, e não a escola que emudece e me emudece. As crianças e os jovens que apresentaram aqui na nossa frente mostraram que essa escola existe, que essa escola é possível, né? E é ela que nós queremos fazer todos os dias. Nós vamos apresentar um pequeno trecho que nós fomos vencedores do 3º prêmio do Tomio Otaki. Todo o território pode ser educativo para nós, desde que a gente tenha uma intencionalidade e um olhar para aquilo. Se eles não conseguem observar, a gente chama atenção e dali pode surgir uma conversa e uma ação em decorrência daquilo. O que acontece aqui, acontece para valer. E a gente pode levar isso que acontece aqui para fora. E é o que a gente quer que eles façam, que a escola não é uma preparação para a vida. A escola já é vida. Então, nós ganhamos o 3º prêmio do Tomio Otaki e foi uma honra enorme. E o melhor do prêmio foi realmente a formação que o Tomio Otaki oferece aos participantes, que são vencedores. É uma formação de excelente qualidade e ainda eles dão um acervo de livros e participam com as crianças. Então, é um momento bastante importante. Nós tivemos a felicidade de sermos premiados em relação ao trabalho de 2018. E vamos participar em 2019. Nós pensamos em apresentar o nosso PPP através do arcabouço legal que nós temos e que a Constituição Federal e o ECA eles já falam de uma proteção integral e uma criança e adolescente como sujeito de direitos, né? E, a partir disso, então, cria-se uma rede de proteção social e nós temos essa parceria de rede de proteção social com a UBS, com a pediatria, assistente social. Nós realizamos encaminhamentos com essa UBS da Vila Ipojuca, o Conselho Tutelar da Lapa, e o Cefai, né, da diretoria regional, que é integrante do nosso trabalho e faz parte do nosso trabalho, né? A meta 6 do Plano Nacional de Educação, que está em vigência, né, ela fala da expansão da educação em tempo integral. E a meta 9 do Plano Municipal, que nós devemos oferecer uma educação integral em tempo integral e ampliar 50% das escolas públicas. E o currículo da cidade de 2019, que nós recebemos agora, ele também destaca a integralidade, a inteireza dos sujeitos e a articulação com diferentes saberes.
Então, nesta perspectiva de atender tanto a Constituição, o ECA, o Plano Nacional, o Plano Municipal e o currículo da cidade, nós somos uma escola que atende as crianças das 8 às 16 horas. A estratégia do Plano Municipal, a estratégia número 9, é que a gente faça um trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, inclusive cultural e esportivo. E nessa, também o currículo da cidade, sobre a questão do desenvolvimento sustentável, que é uma agenda da ONU, né? Então, nós trabalhamos com projetos na escola, e os projetos acontecem nos 2 turnos, concomitantes, quer dizer, tem projetos de manhã, projetos às tardes, projetos que acontecem nos 2 turnos. E a sustentabilidade, horta, minhocário, leira e consumo consciente, é um trabalho que vai em comunhão com as ODSs e que a professora Maria Helena vai falar depois um pouco melhor. Atendendo ao currículo da cidade e à dimensão do INDIC, que é a nossa avaliação, nós priorizamos muito a participação, a escuta e a autoria das crianças. Então, nós temos na nossa atividade, no nosso PPP, a Assembleia Mirim, que acontece no período da manhã comigo, o Conselho Mirim, que acontece em todas as turmas na parte da tarde, o projeto Vem Brincar Comigo, que é uma atividade que nós fazemos e convidamos os pais para vir brincar com as crianças. Mensalmente, nós temos as datas agendadas até o final do ano para que os pais possam se programar, e eles vêm brincar com as crianças na entrada. Então, as atividades estão propostas, os professores acompanham e os pais são convidados a brincar com as crianças, com as brincadeiras que eles gostam, como eles gostam, de compartilhar com a família ou com os responsáveis um pouco da escola. A sala de leitura, a leitura simultânea, é uma atividade que nós fazemos com as crianças, onde as professoras organizam, apresentam propostas de leitura, as crianças se inscrevem e eles participam da leitura simultânea. Eles ocupam diferentes espaços da EMEI e a professora faz a leitura com eles. E a biblioteca circulante é o empréstimo de livros para as crianças que elas levam no final de semana e, na segunda-feira, na roda de conversa, elas compartilham como foi com a família e tal. Nós trabalhamos artistas plásticos, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, e cada classe, cada grupo expõe no refeitório, mensalmente, aquele trabalho que foi construído com o grupo. Então, o refeitório deles é maravilhoso, porque tem nas paredes do refeitório os trabalhos das crianças. E nós também temos o projeto Liancum, que a professora Maria Helena fez a formação da primeira turma e agora foi aprovada para a segunda. Então, é um projeto da Secretaria Municipal de Educação, da Diretoria Regional de Pirituba, e que nós desenvolvemos na escola. A princípio, era para tratar da saúde do trabalhador, mas nós fazemos com os pais no dia do Vem Brincar Comigo, mostramos a importância da atividade, de concentração, de respiração, do movimento, e fazemos com as crianças também, que eles gostam bastante. O currículo da cidade, ele destaca a importância da interação das diferentes faixas etárias. Então, atendendo a essa demanda, nós temos o Parque com Intervenção, nós temos o parque, que as crianças vão de manhã e vão à tarde, mas o Parque com Intervenção é uma proposta diferenciada no parque, e, nesse momento, todos os grupos estão para explorar a intervenção. Nós comemoramos os aniversariantes do mês com todas as crianças, esse é um princípio nosso, né? Fazemos tudo para todas.
E os aniversariantes é uma festa onde estão todos na festa, todas as crianças ao mesmo tempo. Esse é o mesmo princípio das excursões, nós até podemos ir em momentos diferentes, mas nós vamos sempre com todos. Por isso, nós usamos muito o entorno, e a Lapa é um bairro privilegiado, né? Pela dificuldade que tem de ônibus para todos, né? Então, nós fazemos, todas as excursões que nós fazemos são para todos. Na roda de conversa, que é uma atividade diária, tanto do período matutino como vespertino, né? Faz parte da linha do tempo. As crianças se manifestam, falam, planejam, organizam o dia, a semana, a atividade, as excursões, são planejadas. O quintal do brincar, que a professora a Monique vai apresentar um pouco, porque tem um diferencial. O autosserviço nas refeições, eles sentam em mesas e eles colocam, né, são servidos os pratos, as tigelas, e eles se servem, e eles tiram das bachelas e colocam no prato como eles querem. Eles comem com garfo, faca e prato de vidro. E o nome das turmas. Cada turma tem um nome que eles decidem no começo, quando estão definindo os primeiros projetos no início do ano. E cada sala tem uma cor que eles se transitam muito bem entre as salas e entre o espaço da EMEI. Portanto, assim, o plano municipal ele fala da extensão do tempo, né, dos educandos, e que deve estar em consonância com o projeto político-pedagógico. Então, o nosso projeto político-pedagógico 2019 é identidade, raízes e sinergia num sentido muito intenso de cooperação. Esse é também um princípio muito precioso para a gente. Um plano para o desenvolvimento da comunidade escolar. E entendemos que toda a comunidade escolar está em processo de desenvolvimento e de aprendizagem. E o nosso PEA é cuidar de si, do outro e do mundo. Então, quando nós temos alguma dúvida, vamos fazer, não vamos fazer, a pergunta é bom para as crianças? Nós vamos fazer para quem? Para as crianças. E isso está em consonância com cuidar de si, do outro e do mundo? Então, essa pergunta vem à tona o tempo todo para nós decidirmos, porque nem sempre, né, todas as pessoas acreditam que determinada atividade vai dar certo ou não, tem receio, tem medo, e aí, na hora desse medo, não é uma ação impositiva, mas é uma ação indagativa, né? Mas nós vamos qualificar o nosso fazer? Nós estaremos cuidando das crianças, de todos e do mundo? Nós vamos contribuir? E se a resposta for sim, serve para todos? Serve para todos. Então, nós podemos fazer. Então, atendendo também às estratégias do plano municipal, né, que determina que a gente use, né, os CELs, bibliotecas, teatros, museus, o entorno e uma educação para a equidade, que o currículo destaca muito essa questão da equidade, né? Então, nós atendemos as crianças nesse quesito, nas parcerias com a Biblioteca Mário Schenberg, que é próximo da escola, o Tendal da Lapa, o Teatro Cacilda Becker, que também é próximo da nossa escola. Nós vamos a tudo isso a pé. Então, a Casa Melhoramentos, que foi reinaugurada agora em 2019, e nós fomos à exposição do Ziraldo, fomos com todas as crianças na exposição do Ziraldo, foi maravilhosa. E assim nós vamos nas praças públicas, nos territórios que nós chamamos de expedições. Tem uma praça pública, essa Praça Otávio Pérez Velasco, ela é uma praça muito bonita, próxima da escola. Lá as crianças
soltam bombas de semente, que a gente chama, eles semeiam, eles brincam, eles fazem piquenique, fizemos yoga com as crianças na praça. Então, nós exploramos muito o nosso território, né? Que é um território privilegiado, né? Em relação às crianças com deficiência e os transtornos globais do desenvolvimento, a autohabilidade, nós atendemos, né, como todas as nossas escolas, e nós temos essa parceria de encaminhamentos muito boas, que nós conseguimos encaminhar todas as crianças que necessitam, e também com o Cefai. Então, assim, as crianças, os jovens mostraram o quanto é possível ser feito na escola. E as crianças, todos os dias, nos mostram o quanto de possibilidade, o quanto de potencialidade eles têm. E agora eu vou chamar a professora que vai falar um pouco sobre o Conselho Mirim, a professora Cléo, que vai falar do Conselho Mirim, da Assembleia Mirim, porque as crianças são muito ouvidas. A gente consulta as crianças, a gente conversa com eles, mas tem uma intencionalidade, tem um trabalho preparado, né? Nós temos tudo isso, é discutido, é preparado, é organizado na GEIF. Então, os professores fazem os projetos, nós organizamos os projetos, o PEA nos atende, porque eles vai em detrimento dos projetos. E aí, vamos lá, Cléo. Pode vir aqui. Eu falei que a gente tinha que decidir o que mesmo? Quem lembra? Decidir o que com relação aos brinquedos? Os livros e brinquedos que a gente pode comprar, não é? Porque a prefeitura não manda algum dinheiro para a gente decidir algumas coisas para comprar? Podemos fazer a lista, mas eu vou precisar que cada um levante a mão para a gente falar. No excerto, assim como o excerto anterior, que são fragmentos de um vídeo completo, que também é curto, é um vídeo de 5 minutos, que eu convido vocês a assistir. É só colocar Todos os Territórios São Nossos, ou Emei Ricardo Gonçalves, no YouTube. E eu convido vocês também a ver não só o nosso vídeo, mas assim como os outros vídeos do projeto, do Tomiotaki. Eles premiam 10 escolas a todo ano, e eles fazem, uma das partes da premiação é a confecção de um vídeo com o intuito de divulgar as ações que são feitas na escola, né? Então, é muito mais do que premiar, é comunicar, porque a troca é importante, né? É importante que a gente esteja aqui, nesse momento, falando sobre isso, e que cada escola veja o que lhes cabe e o que não lhes cabe, né? Então, a gente veio aqui contar um pouquinho do que nos coube e compartilhar isso com vocês, né? Então, esse momento do Conselho Mirim foi um dos momentos destacados nessa premiação, e ele se enquadra num eixo que é da educação para a democracia. E nós gostaríamos de salientar também a diferença de educação para a democracia com educação democrática. É diferente, né? E aí, como eu disse mesmo no início daquele excerto, nós acreditamos que não seja preparação para a vida, que seja vida mesmo. E é nesse eixo que se encaixa, porque ali, por exemplo, nós estávamos decidindo com as crianças, com a participação deles, o que fazer com o PDE que a gente tinha recebido, né? O que estávamos prestes a receber. É uma prática que nós temos amadurecido na escola, então nada começa assim pronto, né? A gente vai melhorando. E nós fomos melhorando pouco a pouco, e isso demanda discussão, e isso demanda estar junto. Então, como a Thelma disse muito bem, é muito importante que nós tenhamos uma coordenação que seja parceira, uma direção que seja parceira, que seja alinhada e que veja a importância da gente dispor desses momentos do coletivo para a gente discutir essas práticas, porque precisa de muita discussão, precisa fazer junto, e para fazer junto, acho que todo mundo sabe aqui, precisa do diálogo.
e precisa de espaço para esse diálogo acontecer, que é isso que a gente quer com as crianças, então nós, adultos, também temos que fazer, né? Nesse eixo, eu destaco também o nome do projeto que nós enviamos para o Tomi, porque eu acho que ele tem muito a ver não só com o conselho, mas com a escola como um todo. Nós estamos aqui falando de escola integral, então fica até um pouco difícil da gente dissociar as nossas práticas. Foi um esforço nosso a gente separar só 3 exemplos, porque a escola integral ela significa para nós que não é mais do mesmo. Não é repetir à tarde o que tem de manhã, mas a gente se integrar como escola e a gente, na GEIF, entender quais são as necessidades daquelas crianças que são diferentes à tarde do que são de manhã, né? São necessidades diferentes em períodos opostos. Então, nós temos a assembleia, que nós veremos um excerto logo adiante, e a assembleia acontece pelas manhãs, e o conselho acontece no período da tarde. O conselho tem o intuito de ter decisões, de deferir decisões, então, como a compra de brinquedos, o melhor horário para o café da manhã. Nós percebemos que as crianças estavam chegando, estavam se queixando de fome, então nós pensamos, vamos discutir com elas o melhor horário para elas comerem? Não é uma decisão que cabe só a nós. Nós fizemos uma pesquisa com os pais, mas levamos também a elas, que são os maiores interessados. E nós estamos caminhando nisso, como eu disse, porque há um ano atrás não era um pensamento nosso essa discussão com as crianças. E hoje nós caminhamos para cada vez mais perguntar a elas o que a gente pode fazer, como arrecadar dinheiro para fazer um passeio para mais distante. Isso acontece, essas decisões acontecem no conselho. E na assembleia, que eu vou mostrar um pequeno excerto, acontecem pela manhã. É importante ritualizar também, quando a gente fala de educação infantil, eles são pequenos, então nós tentamos demarcar que no conselho, seja nas cadeiras, seja na sala, seja nessa reunião, e na assembleia seja no chão, para ritualizar mesmo esse momento, para tentar materializar para eles o que está acontecendo, o porquê que é diferente. E na assembleia nós discutimos questões que são nomeadas muitas vezes como temas transversais, como gênero, como valores, e aí tem um pouco mais do contato com a coordenação, um olhar estrangeiro, um olhar de fora que traz outras questões aí. Então, esse espaço da Assembleia de manhã e o do Conselho, à tarde, com as decisões, tendo também um segundo momento em que os representantes vão levar as decisões do Conselho para a gestão. E aí tem uma segunda reunião só dos representantes com a gestão. Novamente, falo que o vídeo está disponível, né? Todos os territórios são nossos, EMEI Ricardo Gonçalves, e assim como os outros vídeos também do território, que são bem interessantes. Convido agora a professora Monique para contar um pouquinho do Quintal do Brincar, que também traz essa perspectiva do integral na nossa escola. Bom dia, sou a professora Monique e vou falar um pouquinho do Quintal. Bom, aqui a gente colocou 3 imagens para ilustrar o Quintal do Brincar. E eu vou explicar e vocês vão entender essas imagens um pouco mais. Em 2016, nós conhecemos o projeto da EMEI Monte Belo, que é Alegrias de Quintal. E esse projeto nos iluminou para poder pensar no nosso dia a dia na EMEI Ricardo Gonçalves. Em 2017, percebendo o movimento das crianças, a diferença que tem nesse comportamento, quando vai passando, né, o dia, das 8 até as 16 da tarde, e a gente observando esse movimento e vendo as dificuldades de se organizar uma linha do tempo, implementamos o Quintal do Brincar. O Quintal do Brincar ele consiste em proporcionar para as crianças 5 atividades diferentes, em diferentes linguagens, artes, música, brincadeiras com brinquedos estruturados ou não estruturados, parque, filme, e as crianças elas podem circular por essas atividades livremente. Elas acontecem simultaneamente, então elas podem circular pelas atividades, escolher uma delas, passar por todas elas, e com o tempo elas vão aprendendo a lidar com essa organização e saber que elas podem escolher, que elas podem circular, qual atividade que vai ter nessa quinzena. Então, eu não fui nessa atividade hoje, eu posso ir depois. Então, essas atividades acontecem simultaneamente, cada professor fica em uma atividade, em uma proposta, e, junto com tudo isso, acontece o lanche também. Então, o lanche também, as crianças podem tomar o lanche no horário que elas acharem mais adequado,
né? Na hora que elas estiverem com fome, na hora que um colega que é de outra sala, que é o primo, ou que é a criança que vai na perua, junto com ela, vai poder acompanhar ela no lanche. Então, é um momento de integração entre as crianças mesmo. Essas atividades são planejadas no horário coletivo, é o que a professora Cléo falou, da importância, né, de se valorizar essa comunicação, né, entre as pessoas que estão na escola, né? Então, nesse momento, as professoras planejam as atividades que vão acontecer, né, organizam materiais, preparam materiais e separam já para poder estar disponibilizado no horário que vai acontecer a atividade. O quintal acontece na nossa escola, por enquanto, às terças e quintas-feiras, por volta de 1h30 no período da tarde. Começa umas 2 horas e vai até umas 3h20, mais ou menos, né? E, durante todo esse período, as crianças participam das atividades. A gente pensa nas atividades mais como atividades que são de vivência, né? Não são oficinas, né? Elas não têm esse caráter mais de vivência, de explorar aquela atividade, de despertar nas crianças o olhar para outras possibilidades com o corpo e outras linguagens possíveis, né? Além do planejamento que as professoras fazem, também tem uma mudança, né, no horário da escola toda nesse dia, né, nas terças e quintas-feiras à tarde. Então, todos os funcionários estão envolvidos, todo mundo está envolvido nesse projeto. Então, os horários dos cafés das professoras fica diferente, os funcionários se organizam de forma diferente para poder atender, né, as crianças da melhor forma possível. E esse projeto ele reverbera de uma forma assim incrível, né? Tanto nas saídas que a gente vai para outros lugares, como a Thelma falou, as praças, né, as exposições, as crianças elas mostram nesses espaços o quanto elas conseguem dominar os espaços e entender, né, o que elas podem ou não fazer, até onde elas podem ir. Então, assim, as crianças ficam muito felizes, é um momento em que elas sentem essa possibilidade de escolher, de se frustrar também, porque ela pode escolher uma atividade e ficar tanto nela e não participar de uma outra, e ela vai acabar e ela vai ter que entender que é isso, que é assim que funciona, e que ela vai ter que se organizar para entrar nessa rotina, né? E a escola integral ela é isso, né? A gente tem uma mesma criança, é a mesma criança que está de manhã e à tarde na escola, né? Acabou o horário da manhã, não é uma outra criança e tudo começa novamente. Aquela criança ela está lá ainda, ela tem as necessidades dela e a gente tem que atender essas necessidades pensando na escola integradora que desenvolve a criança da forma integral, no seu corpo, a mente, né, emocionalmente. E acho que é isso. Então, agora, eu vou chamar a professora Maria Helena. Ela vai falar do projeto sustentável da nossa escola. Sou a professora Maria Helena, da EMEI Ricardo Gonçalves. É muita ousadia pensarmos em escola sustentável, né? Porém, é o que nós desejamos. O que podemos fazer para diminuir as agressões ao meio ambiente e formar pessoas preocupadas com a nossa casa, a casa-mundo em que vivemos? Essa é uma questão a que nos motiva as reflexões com as crianças. Como a importância das árvores, o equilíbrio ambiental, a mudança nas temperaturas, a poluição, a alimentação. E como fazemos essa reflexão com as crianças? Nós trouxemos aqui algumas imagens do que nós fazemos lá. Além das árvores que temos na escola, quando saímos nas visitas, que aqui citamos, em outros territórios, principalmente nos parques, nas praças, nós proporcionamos a essas crianças um ambiente diferente, onde podemos observar e vivenciar um ar gostoso, outros tipos de árvores e outros insetos que elas adoram. Como também temos uma grande preocupação com a alimentação saudável. Isso motivou a organização e o cultivo da nossa horta. É um pequeno canteiro que temos aqui, e aqui algumas crianças que estão colhendo e levando para enriquecer, né, e temperar a nossa merenda.
Com isso, nós garantimos a ela a vivência nas produções em pequena quantidade de hortaliças e condimentos. E o detalhe, sem agrotóxicos, ou seja, muito orgânico. As cascas e sementes e os bagaços de frutas e parte não utilizada das hortaliças na merenda são distribuídos no miocário, na leira, formando um ciclo onde os humos produzidos no minhocário e na leira são espalhados na horta ou no jardim para tornar o solo fértil. Este processo gera ainda um líquido biofertilizante que é utilizado na irrigação. Tá? A gente utiliza para espalhar, as crianças mesmos que espalham em todo este pedacinho de solo que nós temos na escola. Acreditando nesta formação integral do indivíduo, propusemos a campanha Nenhuma Semente ao Lixo. Envolvemos as famílias, através dos bilhetes nas agendas, para que não jogassem a semente dos seus frutos consumidos ao lixo, e sim enviassem para a escola embrulhadas em papel, e não em sacola plástica. E com isso, com as crianças, nós construímos as bolas de sementes ou bombas de sementes ali mostrada, que é uma técnica de reflorestamento em larga escala, onde são feitas as bolas de sementes com argilas enriquecidas com humus. E estas são lançadas ao solo e, quando germinadas, tornam-se uma planta nova, enriquecendo o ambiente. Temos também um cronograma na escola de ações práticas com as crianças, que são desenvolvidas pelas professoras do período da manhã e da tarde, simultaneamente. Foram também confeccionadas com as crianças jogos americanos, ali em cima, olha. Tá? Para substituir as toalhas de papel utilizadas no refeitório. Assim, nós proporcionamos às crianças o consumo consciente destas e o embelezamento do espaço. Nas nossas festas com a comunidade, no dia a dia na unidade escolar, eliminamos o uso do copo descartável. A gente sempre traz a caneca. Traga a sua caneca. Na Festa da Cultura, os brinquedos foram sem prendas, só pelo prazer de brincar. Assim, eliminamos o grande consumo de brinquedos plásticos. Na EMEI Ricardo Gonçalves, acreditamos na formação integral, integrada e integradora do ser humano. E compreendemos a educação como um processo social. E que educar para a cidadania não é uma liberdade, e que educar para a cidadania não é uma projeção para o futuro, mas é aqui e agora. Uma sociedade com justiça, liberdade e equidade é feita pelas cidadãs e pelos cidadãos que estão nela agora, sejam crianças ou adultos. Para tanto, é necessário ter vez e voz. Daí a importância de estimular, desde cedo, as tomadas de decisões conscientes sobre si, sobre o outro e sobre o mundo, que é esse o nosso projeto na Escola EMEI Ricardo Gonçalves. Obrigada.